Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Cumprimento meus irmãos com um bom dia e a santa paz do Senhor, amém? Vamos estar orando no nome de Jesus para começar a dar início a essa escola dominical, escola bíblica, onde a gente adquire conhecimento na presença do Senhor. Vamos estar orando no nome de Jesus, levantando um clamor a Deus. Peço que todos estejam em espírito de oração, no nome de Jesus. Vamos adentrar o reino espiritual neste momento, no nome de Jesus Cristo, nesta manhã. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nós clamamos pelo Teu sangue neste momento, ó Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos o poder que há no Teu sangue neste momento, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós chamamos a presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai Celestial, a se manifestar dentro de nós, porque dentro de nós o Senhor já habita com o Teu Espírito Santo. Então se manifesta, Senhor, em nossa mente, em nossos olhos, nos nossos lábios, nas nossas atitudes, intenções do nosso coração, Senhor. Pois a Tua palavra fala, Senhor, do Todo-Poderoso, através da vida de Paulo, que nós não pregamos essa palavra com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas palavras que o Espírito Santo de Deus ensina, para que a fé daquele que ouve seja baseada no poder de Deus e não em palavra do homem. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor ministre essas palavras em nosso coração, Senhor. Nos dê conhecimento, ó Pai. Nos dê, ó Deus poderoso, esse poder maravilhoso que é o conhecimento da Tua palavra, Pai. Para que nós venhamos a dominar os nossos membros, as nossas atitudes sejam coerentes com aquilo que nós estamos estudando, ó Pai Celestial, como manifestadores do Teu reino na face dessa terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor ilumine com o Teu Espírito Santo a vida de cada um que aqui está, Senhor, que veio aqui e saiu do seu lar para aprender, ó Pai, para adquirir conhecimento, para adquirir fortalecimento e sabedoria na Tua presença, ó Pai, no nome de Jesus, e que assim o Teu Espírito, ó Pai Celestial, se manifeste em cada um de nós, ó Pai. Manifesta o Teu amor no nosso meio, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar aqui observando, estudando a lição de número 9, que fala do processos no tribunal. A igreja de Corinto era uma igreja que manifestava bem os dons espirituais, né? Eles se diziam naquela época homens, né, espirituais, mas Paulo estava advertindo eles, né, sobre litígio. A gente vai entender hoje o que significa esta palavra. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, do 1 ao 8, fala dessa contenda que estava havendo entre os irmãos ali. A gente vai abordar esse assunto na lição de hoje. 1 Coríntios capítulo 6. O título da minha Bíblia está assim: Litígio entre os irmãos. Gostaria de saber se na sua Bíblia tem esse título ao começar desse texto, o que está escrito aí no título. Então, aleluia. Eu até fiz uma pesquisa para saber o que é litígio. A gente vai estar vendo isso no dicionário. Aleluia. Quem achou 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 1 ao 11, gostaria que o irmão Mateus lesse para a gente, no nome de Jesus. 1 Coríntios. Ah, é verdade. Meu filho espiritual é o Mateus. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante do injusto e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos?
quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisamos julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai ao juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Porque não prefere sofrer a injustiça? Porque não prefere ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos. E isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maledizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém. Você vê a seriedade da situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? De um irmão levar outro a juízo, né? Para julgar as causas, as diferenças, as demandas que eles tinham entre si, né? Fala de tão grande seriedade que Paulo fala que a igreja, naquele momento, aonde está levando um irmão levando o outro com as suas demandas a juízo, a pessoas ímpias, né? Já estava sendo derrotada ali. Estava faltando ali a unidade, o amor, né? O amor fraternal. Então é algo muito sério que estava acontecendo na igreja de Corinto ali. E Paulo precisava tratar isso. A gente vai agora saber o que é litígio. Litígio. Ação ou controvérsia judical que tem início com a contestação da demanda. Conflito de interesse. Contenda, pendência. Coisas semelhantes, né, a litígio. A gente vai ver agora mais profundamente o que estava realmente acontecendo na igreja ali de Corinto. Porque são coisas semelhantes. Desinteligência. Atrito, briga, conflito, confrontação, confronto, contenda, contrariedade, desacordo, desajuste, desarmonia, desvença, desconcerto, desentendimento, diferença, discordância, discórdia, discrepância, dissensão, divergência, hostilidade, incompatibilidade, inconformidade, inimizade, malquerência, oposição e aqui por último pendenga. Então a gente já tem uma noção já bem profunda do que estava acontecendo ali. Para um irmão levar o outro a juízo, né, para ser julgado uma causa fora do conselho da igreja, fora da dimensão, fora do contexto cristão, era algo muito sério. Né? O povo estava com a falta do quê? Do Espírito Santo de Deus. A falta de amor, mansidão, a falta de manifestar os dons e o fruto do Espírito, a paz, o gozo, a justiça, a temperança, a longanimidade, o domínio próprio. Então, os cristãos de Corinto, naquela época ali, estavam sendo mais carnais do que espirituais. Então, a demanda ali, para chegar a esse ponto, era muito grande. Um povo que se dizia espiritual, um povo que se dizia, né, cheio dos dons, né, da manifestação do Espírito Santo de Deus, estava ali um levando o outro a juízo. Né? E isso para juízo entre pessoas ímpias. Né? Por isso que Paulo fala, não tem nenhum sábio dentre vós para julgar as causas entre vocês. É claro que tinha. Né? Com certeza tinha alguém lá. Mas o que
fazia essas pessoas levarem os irmãos um ao outro a resolver as causas judiciais, ainda mais com o povo ímpio, era o orgulho. Eu quero aqui, antes de entrar na lição, contar uma situação que eu passei na outra congregação onde eu estava, que se encaixa perfeitamente, né, com essa lição. Eu estava falando com o Ivan, foi apropriado ele me escalar para poder ministrar a escola dominical hoje. Eu vivi a seguinte situação. Eu estava presbítero na outra igreja e tinha um jovem presbítero também, né, que estava trabalhando junto comigo. E eu chamei para trabalhar junto comigo. Né? Eu indiquei ele para trabalhar comigo por causa de ser cristão. A gente sentava junto na tribuna. Ele é um excelente pregador da palavra, ainda continua exercendo a função dele como presbítero da casa do Senhor. Né? Continua ainda pregando. Para você ver, irmãos, como a gente deve estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mesmo que você tenha uma demanda contra o seu irmão, mesmo que você ache que tem razão, né? A gente tem que ponderar. Porque é uma alma para Jesus. Porque a gente ganhar alma para Jesus é muito difícil, é sacrificoso. Né? Você tem que pregar o evangelho, tem que estar em espírito, mas jogar as pessoas da igreja para fora é muito fácil. É uma situação muito delicada. Então estava ali eu e esse jovem presbítero ali, 2 presbíteros, né, no nosso trabalho ali. Eu até hoje permaneço no meu posto de trabalho, na empresa onde eu estou trabalhando. A gente fez do nosso posto de trabalho um local para se pregar a palavra do Senhor. E ali funcionários iam ali, né, no nosso posto de trabalho, a gente pregava para eles, havia o mover do Espírito Santo de Deus, a gente fazia um círculo de oração ali, orava pelos funcionários, para aqueles homens, né, e ali havia o derramamento do Espírito Santo de Deus. Quantos casamentos, né, Deus não consertou ali através da nossa vida, aconselhamentos, porque a gente bem sabe que um ambiente de fábrica é um ambiente muito, como eu posso dizer, assim, propício a adultério, né, a esse tipo de coisa. Pelo fato de homens trabalharem junto com mulheres na linha de produção. Aí já viu, né? O pessoal não vigia. Né? Então Deus ali estava operando. E eu mexo com a reciclagem do material plástico lá da minha firma, que no caso é o polipropileno. É um material que a gente vê em balde, copo, né, nos liquidificadores, ventiladores, é feito com esse material. Aí, esse material custa caro, é matéria-prima. Aí eu faço parte da logística reversa. O que é a logística reversa? Ela pega a matéria-prima, né, que é processada na linha, a gente trabalha essa matéria-prima, no caso lá eu moo, né, e passo na minha máquina e faz a extrusão. E ela volta a ser um granulado, que é a matéria-prima para ser injetada. Aí volta a ser peça de novo. É um ciclo. Né, e a firma com isso, ela diminui bastante seu prejuízo, é quase em 100%. Esse material custa um dinheiro, matéria-prima. E ali a firma de reciclagem, né, dali que fazia a reciclagem na época, que pegava os materiais lá, papelão, plástico, fitilho, essas coisas, ela estava ali. E cresceu o olho nesse material. O dono dessa firma de reciclagem fez uma proposta para o presbítero jovem. Você me vende material por fora e eu te dou tanto. Ele pegou, caiu nessa e quis me envolver nesse esquema. Então esse esquema estava grande, tomou uma grande proporção na firma lá, que estava lá gerente, subgerente, coordenador, estava desde o baixo escalão até a pessoa que pega o material da linha e trazia para fora, até o gerente lá. E o coitado Horst lá no meio disso aí, e não sabia e ficou sabendo. Até que um dia eu estava lá trabalhando e veio o dono da firma de material de reciclagem, deu um tapa nas minhas costas e falou assim: o que é seu vai estar depositado na sua conta amanhã. Na mesma hora eu saí da onde eu estava e procurei minha gestora. E indaguei ela, né? Falei, fulano fez assim, assim, assado, foi para depositar um dinheiro na minha conta, que, né, a gente vai resolver isso. Aí nesse dia eu descobri que a minha gestora estava participando do esquema também. Aí eu fui no coordenador de segurança. Aí sabe o que ele me disse? Ele falou assim: você trabalha lá no seu setor, não trabalha? Eu falei: trabalho. Lá é como se fosse a sua casa, porque todo dia você vai lá trabalhar. Eu falei:
Então, coloque em ordem a sua casa. O dono do gestor de segurança. Aí eu virei e falei para ele, quem é patente mais alto que você? Desse jeito mesmo, com essas palavras. Quem é patente mais alto que você para que eu possa resolver o meu problema? Ele falou, fulano de tal. Era o gerente do RH. Eu subi no gerente do RH. E relatei todo o esquema, do começo ao fim. Porque os materiais lá da minha firma vinham montados, motor ou peças separadas. Quando chegava no meu setor, por causa desses esquemas, eles pegavam, montavam, escondiam e depois a firma de reciclagem levava embora aquele produto montado, funcionando. Então era um esquema de fraude, de roubo, né? E ali eu relatei tudo para ele. E o que aconteceu? A firma aguardou um pouco a poeira baixar, né, depois dessa minha denúncia, foi mandando embora um por um. Até que chegou na vez do presbítero lá. Aí o presbítero chegou na igreja e me chamou, olha, Osh, você não deveria ter feito isso, nós estamos nós somos peixes pequenos entre tubarões. Aí eu peguei e falei assim, mas e Jesus na nossa vida? E o Evangelho? Né? Inclusive, a gestora que substituiu essa gestora que estava no meio disso tudo, ela me falou, você não tem medo de morrer, não? Eu tenho medo de ir para o inferno se eu estivesse compactuando com isso aí. Aonde eu quero chegar? Eu peguei e denunciei o presbítero dentro da igreja. O corpo pastoral, para o pastor presidente, para o pastor dirigente. E, na época, eu não tive essa sabedoria, a qual eu tenho hoje, de que aquele presbítero é uma alma para Jesus. O que eu deveria ter feito? Aconselhado ele, como a gente tentou fazer na época, mas né, o dinheiro falou mais alto no coração do rapaz, do jovem presbítero. Ou seja, eu criei uma contenda tão grande dentro da igreja, né, eu arrumei uma inimizade ali, porque a minha vontade é que ele fosse colocado de banco, né, houvesse uma justiça. Isso eu estava na minha razão, poxa, o presbítero errou, entrou numa falcatrua, né, ali, muito grande, manchou o nome do Evangelho do Senhor Jesus, eu queria que ele fosse colocado de banco, e o pastor presidente, com o pastor dirigente, não colocaram o homem de banco. Eu fiquei indignado, querendo a justiça. E ali acabou trazendo um desconforto muito grande para a congregação. Né? E haveria muitas consequências gravíssimas, né, se a gente fosse levado algo mais adiante com tudo aquilo ali. É algo grave, aonde eu tinha razão? Tinha. Estava na minha razão? Estava. Mas haveria muitas consequências se eu saísse daquilo ali, do ambiente da igreja, para levar isso para fora. Já gerou um desconforto muito grande ali dentro, né, pelo fato de nós sermos homens de Deus, e eu ter denunciado tudo isso aí, tanto que eu fiquei só eu até hoje lá. E fizeram uma contenção lá, nenhum material agora sai lá, sem antes que seja visto, né, pelos guardas lá, tudo por causa disso aí. Resumo da história. Mesmo que a gente tenha razão ou demanda contra o nosso irmão, temos que ver pelo lado espiritual, né? Isso gerou um desconforto tão grande na congregação ali que eu poderia ter matado o presbítero, a família dele espiritualmente, né? A igreja em si, por esse fato. É um fato gravíssimo, mas mesmo assim nós temos que tratar de um modo espiritual. Isso é o que eu quero dizer com o início da lição de hoje. Mesmo que sejam coisas gravíssimas, temos que tratar como cristãos, como a espirituais e não como a carnais. Porque a gente é um povo de Deus, né? Não podemos tratar as coisas de Deus ou na nossa vida de modo carnal, porque são coisas muito sérias. Inclusive, né, no nome de Jesus, antes de estar entrando na lição, eu gostaria de pedir perdão a todos os irmãos, no nome de Jesus, neste momento. Peço a atenção dos irmãos agora, né, que os irmãos me perdoassem no nome de Jesus, pelo fato que aconteceu na última escola dominical. E isso me pesou a consciência durante a semana inteira, né? E foi um desrespeito aos irmãos, o que eu cometi, né? E eu peço perdão no nome de Jesus Cristo. Por fato de ser um ministrador da palavra, por fato de ser uma pessoa que muitas das vezes é referência para outras, né? E a gente deve manter o nosso nível espiritual bem alto, né? A paz, o gozo, justiça, a temperança, a longanimidade. Eu estou fazendo isso porque, então, se eu não fizer isso, perde todo o sentido de eu estar aqui ministrando, né? Porque a gente tem que ser exemplo. E eu, no nome de Jesus,
né? Porque a gente deve ser humilde. Tem que ter humildade no nosso coração. Porque muitas das vezes o pedido de perdão, muitas pessoas não conseguem fazer isso, porque são orgulhosas. A gente deve exercer essa humildade, né? Para que essas cadeiras hoje que estão vazias, esse espaço da igreja que tem que ser preenchido, seja preenchido por nós. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para falar para vocês que vocês são pioneiros. Vocês não trilham o caminho, vocês estão fazendo o caminho para outras pessoas trilharem espiritualmente, né? Então, eu peço perdão no nome de Jesus e que a gente venha, né, estar sempre vigilante, estar sempre firme no propósito da presença do Senhor, para que essa escola dominical venha se encher de alunos, de professores, de ministrantes, porque é na escola dominical que a gente adquire um conhecimento firme para poder estar passando pelas nossas lutas, nossas adversidades e estar crescendo espiritualmente. Amém, irmãos? Para a vergonha, vou-lhe digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? É por isso que nós precisamos de homens e mulheres sábios na casa do Senhor, né, para que possa, toda demanda que vier entre cada um de nós, poder ser julgado aqui dentro e não ser levado para fora. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você vai compreender as razões de Paulo não ter aprovado o fato de um irmão levar o outro a juízo perante incrédulos. O aluno será capaz de entender por que os tribunais civis não são os melhores lugares para os crentes julgarem as diferenças que porventura têm entre si. Sentir, perdoar antes de pleitear, amar o próximo a ponto de abdicar de um direito pelo bem do reino de Deus. Confiar que o Supremo Juiz julga todas as coisas. Agir, buscar todas as formas para não precisar litigiar contra alguém. Levar as causas e as diferenças ocorridas para que outros irmãos sábios e experientes possam intermediar, conciliar e, se necessário, julgar. Quando nós temos demandas contra nossos irmãos, a melhor forma de se solucionar o problema é o perdão. Ou sofrer o agravo e seguir em frente. É a melhor forma. Achei bem interessante o alvo aqui do agir e sentir. Né? Sentir, que ele está colocando aqui, o amar é abrir mão da razão. Porque muitas das vezes, nós como seres humanos não queremos perder nada. Em hipótese nenhuma a gente quer perder. E a gente tem que entender que o reino dos céus, perder é ganhar. Então, se eu perdi, deixo de ganhar minha razão, né? Não, você quer estar certo. E você abrir mão disso, aí Deus vai lá e, opa, por quê? A matemática no Evangelho vai ser sempre diferente. Você perdeu aqui, você ganha aqui. Perdeu aqui, você ganha aqui. Agora, se a gente não quiser abrir mão, querer ganhar aqui, você vai perder com certeza no mundo espiritual. É bem interessante. Aí ele vem na prática, que é o agir. É buscar nos conselhos a sabedoria. Buscar nos conselhos a ação. Mas não vamos buscar conselho com quem a gente tem noção que não vai ter condições de te buscar conselho, aí então tem que buscar conselho naquela pessoa. Ele vai dar a instrução aqui. Você entende que espiritualmente está acima disso aí. Muito importante isso. Não é só o intelectual, é o espiritual. Então foi muito interessante o que a revista nos traz hoje, trazendo a luz para hoje. Não é o que acontece muito no nosso meio, de um irmão querer botar o outro na justiça, mas sim causas e efeitos que a gente sabe que existe dentro de uma sociedade cristã e não cristã.
Amém, gente? Então foi bem interessante aquilo que foi colocado na revista. Tem que se atentar aí. Pelo pouco de experiência que eu tenho no Evangelho, né, eu estou há 16 anos nessa caminhada, o que mais tem colocado as pessoas para fora da igreja do que para dentro são as contendas de diferença de pensamentos. Que é normal dentro do ser humano. Que é normal dentro do ser humano. Quem vai entendendo do espiritual, vai entendendo que quando o apóstolo fala suportai-vos, é que não é algo fácil. É algo que você tem que abrir mão. Amém, gente? Tudo, está tudo envolvido. Quando eu abro mão da minha razão, poxa, porque eu entendo que eu quero agradar o Senhor, então eu tenho que suportar o irmão, para estar em comunhão em sociedade, a coisa flui. Estamos na Tenda Emanuel, um lugar espiritual que, se você está sentado aí, este ambiente espiritual, as pessoas, né, que estão aqui, os vermelhinhos, o primeiro contato que você teve com esse lugar te impactou espiritualmente, por isso você está aqui. E houve um gerar, né, de vida em você, como houve em mim, né, e estamos num ambiente espiritual, certo? Só que esse ambiente espiritual é feito de pessoas. Pessoas têm falhas. A igreja não é perfeita. E a gente, quando sai com resgate para fazer visita, fazer evangelismo, trabalho de cura, de libertação, as pessoas elas falam: eu não vou mais à igreja por causa de fulano. A gente ouve muito isso aí. Na nossa caminhada cristã. Isso é de um modo geral. E o que a gente deve observar nisso? A nossa vigilância, o nosso comportamento, o que nós falamos, o que nós pensamos, os bastidores. O culto é uma maravilha, né? O ruim é depois do culto, os comentários depois do culto, né? A nossa vida, as entrelinhas. Então a gente tem que vigiar muito nisso. E a nossa falta de vigilância, aquilo que nós falamos, que não é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, mas direcionado pela nossa razão, vai colocar um abençoado do portão para fora. E ele vai reclamar e vai falar: fulano, eu não vou na igreja por causa de fulano. Mas, mas você pode reparar a quantidade de pessoas que estão aqui recebendo uma instrução e a quantidade de pessoas que estão no culto. Daí, muito da explicação do porquê pecamos por falta de conhecimento. Porque hoje nós estamos reunidos nesse momento aqui, recebendo uma instrução. Embora as pregações são instrução. Só que muitas das vezes a gente é doutrinado de errado. A gente entra dentro da igreja a fim de que Deus fale lá para resolver o teu problema. Não, hoje Deus vai falar comigo para sanar essa minha causa. Muito lindo quando a palavra do Senhor lá fala, né? Igual o louvor que eu vim ouvindo. Ele não vai me faltar, o Senhor nada vai me faltar. Glória a Deus por isso. Mas a instrução, ela tem um efeito muito maior no reino espiritual para a vida de cada um do que às vezes você recebeu uma palavra que não é mais falta. Porque se toda a massa tivesse recebendo uma instrução aqui, a nossa vida era outra. Porque a instrução muda a história. Então, como o nosso irmão falou hoje, que lição valiosa foi. A gente recebeu a instrução que o abrir mão da sua razão, muitas das vezes deixar o outro ganhar, que a gente é muito difícil ver isso, lógico. É muito difícil ver isso no mundo. Só que a igreja que era para ser diferente, às vezes é igual um pouquinho. Que é abrir mão da sua razão até tudo ganhar. Gente, eu estou falando isso para vocês porque às vezes eu trabalho, às vezes negociando as coisas, e eu brigo com um parceiro que eu tenho lá de vendas, eu falo, cara, abre mão dessa vez, deixa, já que não é a vez de eu ganhar, já te deixei ganhar 3 carros para trás, deixa eu ganhar dessa vez um pouquinho, não abre mão. E aí não consegue fazer negócio às vezes. Tem que abrir mão às vezes. E às vezes o abrir mão é perder. Mas não tem esse negócio de perder. Não tem. No mundo espiritual tem. Hoje eu perco a minha razão aqui no físico, mas lá na frente eu gente, vamos ver essa aí, que essa daí, meu coração está até ardendo, porque é uma grande verdade, uma chave. Até no último culto eu falei para
Benção, benção. Aí o fato do meu perdão, por quê? Isso poderia ter gerado um desconforto a todos os irmãos, decepção. Aí eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na escola dominical. Eu poderia, no nome de Jesus, estar afetando muitas pessoas, ao invés de estar curando, ao invés de estar sendo um ministrador do Espírito Santo de Deus. Você vê a gravidade da situação a qual a gente muitas das vezes se encontra como cristão, como um servo do Senhor, todos nós. A nossa atitude conta muito. A gente pode ser o menor da casa, mas, igual eu preguei uma vez, se você está com um paletó branco e tem uma mosca branca sentada no seu paletó, vão ver a mosca. Né? Uma figuração. Aos poucos detalhes. É o que a gente fala. Você fez 99 coisas corretas, você fez uma errada, pronto, as 99 já não vale mais. Entendeu? É uma situação muito delicada, o mundo espiritual, o reino espiritual, uma alma para Jesus. Porque, olha para você ver Deus. Deus, ele nos amou incondicionalmente quando nós estávamos irreconciliáveis. A palavra de Deus fala. Deus manifestou o seu amor. Por que a gente não pode manifestar agora o nosso amor pelas outras almas, pelas outras pessoas, dentro da casa do Senhor? E toda demanda, seja na nossa razão grande ou pequena, resolver aqui dentro, com um abraço, um beijo no rosto. Me perdoa, meu irmão, me desculpe, no nome de Jesus. E realmente deixar essa ferida ser sarada, lançar fora. Não, e é importante, gente, a gente entender que eu sei que as palavras são lindas, mas não é fácil. Quem disse que seria fácil? Não é fácil. Nós não fomos criados para perder. É sempre ganhar. Eu estou tocando nessa tecla aqui porque dentro do reino, quando eu falo reino, dentro do nosso corpo cristão, se os cristãos aprendessem a abrir mão, significa, vou perder hoje, mas não vou ganhar ali na frente, a vida seria totalmente diferente. Chaves seriam liberadas, porque Deus adora exaltar o humilhado. Deus é especialista em pegar o improvável. E também quem perdeu, está perdendo, está defasada. Poxa, eu estou perdendo, eu estou defasado aqui. Ué. E eu vou lá e não. Então eu quero frisar aqui que muitas das vezes a gente pode pensar, as palavras são lindas, mas na prática é difícil. Sim, é difícil. Mas pratica o exercício. É um exercício. Se é cristão, não é falar, é prática. Você pratica hoje, não é sentir, melhor, já até isso. Eu vou sentir. Sentir de Deus que hoje eu vou abrir mão. Não, você não vai sentir para abrir mão. Você não vai sentir vontade de perdoar. Não vai, gente. Mas eu vou praticar. O que é? Exercitar. Eu vou exercitar, eu vou fazer. Então eu vou fazer o perdão, eu vou fazer o abrir mão. Amém, gente? Gente, leva isso hoje, em nome de Jesus, como uma instrução do céu para a sua vida mudar no mundo espiritual. Mano, vai mudar no material? Não, não vai contando com isso. Vamos mudar o espiritual muda o material. Amém? Deus abençoe. Esse acabou que falou, né? A gente. A fala tardia, irá, né? Mais ou menos isso daí. A gente está muito longe de ser misericordioso. O irmão faz sempre tudo certo. Errou uma coisa, vão todo mundo apontar o dedo com muita rapidez. Você está fazendo certo, ninguém aponta com tanta rapidez de certo que está fazendo. Mas se você errar, se levanta muito rápido para apontar o seu erro. O Sermão da Montanha fala sobre bem-aventurados misericordiosos. A gente está muito longe disso. Do Espírito de verdade está sendo derramado em nós, ou então a gente tem que colocar isso para despertar. Porque se o Espírito Santo de Deus está em nós, tudo tem que estar em nós. Eles só estão dormindo. Então, despertar é o quê? Às vezes você irá, mas não pecar. Às vezes você vai julgar, amar. É perder mesmo, está disposto a perder. E isso a gente vê em uma prática mais fácil, talvez em casamento.
Se em todo tempo você achar que você é o dono da razão, o casamento não funciona. E muitas vezes vai estar certo, mas você vai fazer o quê? Você vai se calar. Vai deixar Deus agir. Ou você deixa Deus agir, ou você vai ficar em guerra. E assim divide ser com os nossos irmãos, na casa do Senhor. É verdade, a gente tem que praticar mais a unidade. Muitas vezes a gente não sabe o que significa isso, ou só é uma palavra, né? Mas tem que ser praticado, tem que ser vivido no nosso meio, para que haja mais união, mais concordância. A gente viu que os significados são muitos, né? Então, como eu relatei aqui, você vê contrariedade, discordância, desajuste, desconcerto, diferença, desentendimento, discórdia, falta de inteligência. Aqui está falando assim, ó, desinteligência, Falta de sabedoria. falta de sabedoria. Paulo relata aqui alguns textos no versículo que a igreja já está derrotada. Né? Se você não praticar o perdão, o amor, o carinho, o amor fraternal não fingido. Ou seja, então existe um amor fingido aí. Né? Por isso que Paulo fala. Está relatado no texto o amor fraternal que ainda tem que ser não fingido. Tem que ser o amor sincero. E a gente tem que saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Por isso vocês são pioneiros. Vocês não estão trilhando o caminho, vocês estão fazendo o caminho para outras pessoas trilharem. Mateus, né? Uma coisa interessante também todo erro que a pessoa comete, como o João falou, né? Às vezes é por falta de base, de princípio. Uma coisa muito importante nessa parte do litígio dentro da igreja às vezes você ama mais as coisas de Deus do que a Deus. Isso é totalmente diferente, né? Você amar mais as coisas que você faz, as práticas, do que amar a Deus verdadeiramente. E aí nascem os problemas dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa ama mais o cargo, ama mais a função que ela exerce, o ministério dela, a postura que ela tem. Isso se torna um problema porque vai esfriando o que é mais importante nas nossas vidas. O que o irmão falou, o irmão Ivan, né? São os princípios que a gente tem, que é amar a Deus verdadeiramente. Quando falta isso na nossa vida, né, de amar a Deus, que naturalmente vai ser transformado em amar pessoas, a gente começa a arrumar confusão, a gente começa a entrar em discordância, a gente começa a bater cabeça, e não consegue fazer o básico da vida cristã, que é abrir mão. É o morrer na cruz, Jesus morreu na cruz. É o negar-se a si mesmo. A gente só está trocando as palavras para haver um maior entendimento. Porque negar-se a si mesmo é abrir mão da razão, da verdade, e eu falei em todas as áreas, seja financeira, seja da razão que você quer ter razão numa discussão, ou de qualquer outra coisa que você não está de acordo. Porque quando você abre a mão aqui, ó, é engraçado que quando eu falo abrir mão, a gente está falando de uma mão. Deus vem com duas de volta para você. A maior no reino espiritual é amor. A maior de todas. Você quer ser um intercessor, se você quer orar, você não vai se mudar no reino espiritual se você Por confirmação, agora Deus te usando. Eu abri agora a palavra em 1 Coríntios, capítulo 13. E o título fala sobre o quê? O amor. Ou em outras Bíblias está escrito a suprema excelência do amor. E eu tenho um carinho especial por esse versículo, porque esse versículo salvou minha vida, ou o meu casamento, ou a minha maneira de ver o matrimônio. Né? E a gente, como homens casados, mulheres casadas, a gente tem algumas demandas, até hoje, com nossos cônjuges. Né? É só Deus, tem que ter amor mesmo. E tem que ter uma visão espiritual em cima disso aí. Eu costumo dizer isso aí. O amor, ou o carinho que você sente pela sua esposa não vai salvar o seu casamento. Escute isso. Vai salvar você amar a Cristo mais sobretudo todo. O que vai te dar uma base forte e firme para você manter o seu casamento por longos anos, ou até a morte separar, ou Jesus chegar, é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus. Eu, quando observei este versículo, né, virou uma chave na minha vida e na minha mente. Eu estava lá no meu trabalho, né, no meio daquela barulheira ali, moinho funcionando, picotador, máquina, um barulho, e eu de joelho no chão, eu estava lendo um devocional, aí Deus falou, nesse devocional Deus falou assim para mim:
Imagina que a sua esposa é minha filha, eu sou seu sogro, e eu sou Deus. Se você fizer algum mal para minha filha, eu como Deus cobrar de você, como é que fica a situação? Eu falei, já igual aí deu ruim pra mim. Aí, senhor, me complicou pro meu lado, né? Então ele falou, trata bem a minha filha. Ah, mas a sua filha fez isso, e assim, assado. Eu não concordo com isso. Meu orgulho de homem. Então, trata ela como minha filha. Então, seu tratamento para com ela é que vai decidir aprumar o casamento. É aí que tá a chave, porque nós homens, nós somos muito orgulhosos. Né? O homem, quando ele não adquire respeito por meio, né, como eu posso dizer, quando ele não conquista o respeito, ele impõe. Ele quer impor. E se ele não consegue impor, ele é violento. Simples assim. Nós homens somos desse jeito. Né? Quando nós não temos sabedoria para conquistar o respeito, a gente quer impor o respeito. E se impondo não tem resultado, a gente é violento. Então, foi uma sabedoria que Deus me deu. E esse versículo é tremendo. Né? Eu pedi para o Mateus Lemos, em nome de Jesus, está lendo esse versículo do capítulo 13, do versículo 1 até o 13. Gostaria que a igreja acompanhasse 1 Coríntios, capítulo 13, no nome de Jesus, né? Falando de amor, a suprema excelência, né, do amor, uns títulos da Bíblia, tem algumas Bíblias assim. A minha só está amor. 13, 1 a 3. O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe o que Deus disse para mim lá no meio daquela barulheira, meio quando eu estava ajoelhado lá? Foi como se fosse o Espírito de Deus colocasse a mão nos meus ombros agora. Aí Deus falou para mim, seja um homem meu. Na hora, porque muitas das vezes, nós como cristãos nós gostamos que nos chamem de homem de Deus, não é? Então, Deus falou para mim, seja um homem meu, um homem de Deus. Viva isso aqui que eu estou te mostrando agora. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não trata com leviandade, né? Que se inicia no versículo 4 e tem a sua essência até versículo 5, 6, 7, 8, o 9. Então fala desse cerne do que é ser um homem de Deus e praticar realmente esses versículos, pastor. Tem uma passagem ainda, falando sobre a introdução aqui, Paulo ele fala mas é uma coisa que nós chamamos a nossa atenção, está em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 16. Ali você via que em Coríntios já havia, nas igrejas primitivas, já havia uma confusão, já havia uma dissensão
Havia uma confusão entre os membros da igreja em relação aos líderes. E aí Paulo ele exorta aos coríntios, a partir do versículo 16, dizendo o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios da própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que ele está dizendo aqui é que em qualquer disputa, qualquer contenda que você tem que entender que nada é nosso. Se você destruir o seu irmão, quer ser por palavras, quer ser por gestos, quer ser por tudo, você está destruindo o santuário de Deus. Se você está subjugando o teu irmão, quer ser por palavras, gestos e atitudes, você está destruindo o santuário de Deus. Você e ele, independente da contenda que há entre vocês são de Deus. Vocês não são metodistas, vocês não são batistas, não são presbiterianos, não são do ministério X, Y, Z. Vocês são de Deus. Então, que haja harmonia e não dissensão. É isso que ele está falando aqui. E aí, quando nós começamos a criar confronto entre nós mesmos, nós não estamos criando confronto entre eu e o Ivan, entre eu e o Mateus, entre eu e o Donário, entre eu e o Washington. Não. Eu estou criando confronto entre o Espírito que habita em vocês. Qual é o Espírito? O mesmo que habita em mim. Então, isso aqui existe um paradigma muito forte. Existia já nesse tempo um paradigma muito forte. As pessoas criando contenda entre eles, esquecendo que tudo é do Espírito, tudo é de Deus. Então, antes de você falar, ou você repudiar, ou você concordar, faça uma avaliação. Peraí, é Deus? É de Deus? É para Deus? Se não é, tem que parar, tem que fazer uma reavaliação, porque eu estou destruindo e confrontando o templo do Espírito Santo. E quando eu confronto o templo do Espírito Santo, vou lá em Efésios, capítulo 4, diz assim: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, do qual fosse selado para a redenção. É muito sério isso. Se eu confronto aqui o Mateus, né? Se eu confronto aqui o Marcos, eu tenho que fazer a avaliação. Peraí, o que Deus está falando com o Marcos? Será que eu estou confrontando o Marcos ou estou confrontando o Espírito de Deus que está em Marcos? É muito perigoso isso, né? Fica essa reflexão para a gente. Amém. Algo muito delicado, né, que a gente tem que ter no nosso coração. Aleluia. Aqui diz, vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. É possível na igreja moderna que os crentes julguem as causas entre si sem a necessidade de um tribunal civil? O que vocês acham? É possível que nós julguemos nossas causas entre si sem levar... Amém? Temos homens e mulheres sábios, né, para que a gente venha a estar discutindo nossas possíveis demandas. Introdução. Depois de Paulo declarar a necessidade que a igreja tinha de julgar e excluir do seu meio certo membro transgressor, passou a considerar outra falta cometida pelos cristãos coríntios: o ato de levarem suas questões aos tribunais civis. Ele forneceu, então, algumas instruções que são de valor para a igreja ainda hoje, usando de perguntas retóricas para ajudar a igreja a refletir sobre os próprios atos. A segunda desordem é o problema dos litígios entre os irmãos, levados a tribunais civis. Paulo disse ser vergonhoso o fato de os coríntios contenderem perante juízes não cristãos, e lhes mostra que a atitude deles era devida ao orgulho e à falta de percepção da condição que deveriam ter para resolver essas questões. Como o nosso pastor falou.
Uma pergunta: qual é a grande incoerência quando os crentes levam causas entre si para julgar em tribunais humanos? Na minha opinião, essa incoerência é que nós temos pessoas sábias, né, do nosso corpo, de obreiros, e não tem necessidade de a gente levar para pessoas ímpias, né, coisas que acontecem no seio da igreja. Amém? Até para o pessoal entender o contexto, esse tempo aqui era uma povo, uma cidade, não havia grandes tribunais, né? Geralmente quem julgava eram anciões, ou o próprio governador. E todas aquelas situações que estavam acontecendo fora a parte, ou até dentro da igreja, estavam levando para os tribunais. E eles não tinham esse entendimento que, primeiro, era para abrir mão, segundo, perdoar, terceiro, se chegasse a esse ponto, para resolver entre eles mesmos. Não, e uma coisa que é muito interessante. A justiça de Deus para o homem é loucura. Para Deus para o homem é loucura. Aí você imagina o seguinte: alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu estou apaixonado pela Suzana. Eu falo, vem cá, mas a Suzana é casada com o Marcos. Mas eu tenho direito de apaixonar pela Suzana. O senhor não pode me discriminar por isso. Eu vou falar com ele, não, cara, não pode. Aí ele vai no Tribunal Civil. O pastor está me discriminando porque está me limitando a assumir um compromisso com a Suzana. Eu falo assim, mas a Suzana não está separada do Marcos. Mas ela vai separar. Não, ela não vai separar do Marcos, eu tenho que orar para que o casamento dele seja perfeito. E aí o Tribunal Civil vai falar para mim o quê? Eu estou tolhindo a pessoa de a sua expressão, e eu vou ser julgado no Tribunal Civil, provavelmente vou ser condenado. Mas o que a palavra de Deus diz? Que Deus uniu, O homem não o separa. homem não separa. Mas isso não está no Tribunal Civil. E vou ser julgado, vou ser condenado, provavelmente. E aí, vem a consequência depois. Qual a consequência depois? A mão de Deus pesando sobre essa pessoa. O tribunal do homem vai livrar esse homem, ou essa pessoa, da ação de Deus? Não vai livrar. Eu estou condenado porque eu não dei a liberdade de expressão daquela pessoa. Vou, de repente, pagar uma multa, pagar um trabalho comunitário, né? Dependendo da visão do juiz, eu posso até ser limitado, né, da minha liberdade, mas eu estou lutando pela palavra. Só que o tribunal civil, ele não vê a palavra, ele vê o direito humano. E aí, como é que faz? A consequência, Deus avisa sobre essa pessoa. Eu estou condenado pelo tribunal civil. É isso que nós temos que avaliar quando se fala dessa verdade aqui. A verdade da palavra de Deus não tem nada a ver com a verdade do tribunal civil, porque a palavra de Deus ela é irrevogável, é insubstituível. O tribunal civil não. A lei que hoje vale, amanhã já não. Não é isso? Amém? Aí é onde está a incoerência. Coisas espirituais têm que ser tratadas espiritualmente. Item 1. Incoerência. Outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar a causa a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus? Olha aí. Em vez de levá-lo à família da fé, essa mensagem está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a mensagem bíblica em linguagem contemporânea. E aí está a incoerência. Paulo expressou indignação com a pergunta contida nesse versículo. Ele estava surpreso pelo fato de alguém, dentre os crentes coríntios, pensar que podia submeter um irmão a juízo diante de um tribunal civil. Aqueles que conhecem a verdadeira justiça agem com incoerência quando recorrem a homens que não a conhecem, que não a conhecem, para julgar demandas entre os outros irmãos. Se nós conhecemos a verdadeira justiça, né, tem uma incoerência, então, se nós, como homens que conhecemos a justiça, levar, né, a um tribunal civil coisas que deveriam ser tratadas espiritualmente. Né? 1 Coríntios para hoje. Uma vez, a igreja em Corinto demonstra imaturidade e ao não considerar o fato de que os injustos não são salvos e não têm discernimento espiritual mencionado
em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14? Queria frisar aqui que ele está dizendo que será o fato que naquele tempo o próprio não demonstrava o seu discernimento espiritual. E aí fica a pergunta aqui hoje para a classe. Nós estamos tendo discernimento espiritual quando estamos sendo afrontados ou sendo deparados com fatos, com erros, seja o que for. Muito importante e oportuno frisar isso, que o discernimento espiritual é entender certas situações, ou quase todas elas, para o cristão, são investidas do inimigo. Então você tem que, opa, isso aí é investido do inimigo, o inimigo quer me investir, o inimigo quer me investir. Então, Ivan, mas você está querendo espiritualizar tudo. Gente, se você quer viver dentro da igreja, você tem que entender que você o tempo todo está no mundo espiritual e o mundo material, que está todo o tempo tentando te afrontar. E ter esse discernimento espiritual é muito importante para o cristão. Mas fica a pergunta: estamos tendo discernimento espiritual diante das situações que têm ocorrido conosco? Pega um pensamento para cada um aí, situação, seja qual for que está acontecendo. Amém? Amém. Porque desde a afronta no trânsito, desde qualquer coisa, fora ou dentro da igreja, tem discernimento espiritual aí. Item 2. Ignorância da posição. Os cristãos que levavam as demandas contra cristãos aos tribunais se esqueciam da nobreza da posição deles em Cristo. Quando Cristo voltar, ele será o juiz. Mas, por causa da nossa união com ele, o apóstolo afirma que havemos de julgar o mundo e os próprios anjos. 2 Pedro, né, versículo 2, capítulo 2, versículo 4 e Judas, capítulo 6. No porvir, portanto, devemos ser capazes de dar soluções aos problemas cotidianos. Não é preciso sair do âmbito da igreja para conseguir o parecer de alguém que seja imparcial. É melhor proceder assim do que escolher como juízes a homens que a congregação não reconhece quanto a discernimento espiritual, né? Então temos que escolher homens espirituais, né, do nosso meio para poder estar julgando as nossas demandas. 1 Coríntios para hoje. Martinho Lutero disse que a igreja é o freio moral do mundo. Entende isso? Que é verdadeiro hoje e por quê? É importante aí. Martinho Lutero ele falou que a igreja é o freio moral do mundo. Né? E o que vocês acham disso? Né? Vocês acham isso que hoje é verdadeiro hoje? Que a igreja é o freio moral do mundo? Que a igreja é verdadeira nisso? E por quê? Hoje nós temos visto muitos escândalos acontecendo no meio evangélico, no meio cristão, né? E os repórteres adoram fazer um prato cheio com isso aí, né? Joga na mídia e só Jesus na causa. Aonde a igreja, ela deveria estar realmente sendo o freio moral do mundo. A igreja deveria estar sendo uma referência, um ponto de luz no meio da escuridão. E o povo de Deus está deixando de vigiar com grandes escândalos, escandalizando o nome do Senhor. E ai daquele por quem vem o escândalo, né, porque nós, né, somos o sol da terra e a luz do mundo. E como o povo está nos vendo, né, de lá de fora está vendo. Aí uma das razões porque há dificuldade tão grande de ganhar almas para o Senhor Jesus, por causa dos escândalos. Inclusive, exemplo de contenda é um dos exemplos que afasta o povo que não é cristão da igreja. Porque muitas das vezes vê que fala, mas lá é pior do que aqui. Misericórdia. É pior do que o mundo, pior do que isso, pior do que aquilo, e às vezes é mesmo. Então a gente tem que ter esse entendimento. O testemunho já começa aí.
tendo vamos dizer assim, o amor e a destreza entre nós para ser sal e luz do mundo. Né, gente? O que você acha, Matheus? Uma postagem que fala assim, né? Nós não somos o caramelo do mundo, somos o sal. É algo que as pessoas queiram cuspir, não engolir. É que você vê a questão da moral, né? Temos que ter moral. É o freio moral do mundo, por conta disso, entendeu? Para você ver que o sal, ele é um conservante, naquela época era um conservante, ele conservava a carne de se apodrecer, né? Tanto que lá era armazenado a carne, né, com bastante sal para que ela não viesse a apodrecer. E o sal, a gente bem sabe que é usado como tempero, mas tem que ser na medida correta, na medida certa, né, para que fique aquilo, né, o alimento ali, né, saboroso ao paladar. É assim a gente é no mundo, né? Nesse meio de podridão pecaminosa que está o mundo, nós somos o sal que conserva, né, o povo de perecer no pecado, né, trazendo esse povo para Jesus Cristo, né? E temos que, na medida certa, na dosagem certa, ministrar, né, para o povo, né, para que ele, né, não venha perecer no pecado e venha para Jesus. E temos que ser luz, né? Por isso o pedido de perdão. Sabe por quê? Tudo que está em oculto na escuridão, até você revelar, até ser revelado, é torpe, ou seja, é vil, é ruim. Então, quando você traz à luz, né, a sua falta, isso não é mais vil, isso não é mais pedra de tropeço. Você recebe perdão, você fica inculpável, você fica irrepreensível, e isso traz grandes benefícios, né, para a vida de quem recebe o perdão, ou de quem pede, ou de quem libera o perdão. O perdão, ele cura a alma, o perdão cura a ferida na alma. O perdão, né, ele libera a sua consciência do peso, né, você fica leve e é curado. É muito importante a gente ter esse conhecimento, ter essa sabedoria, né? Ainda mais nós que mexemos, né, com um trabalho de cura e libertação, se você for dar de frente com um capiroto aí, você vai ter que estar firme na rocha, senão dá ruim, né? Só um exemplo aí, porque as coisas do reino de Deus têm que ser tratadas muito seriamente, né? São almas para o Senhor Jesus para a gente ganhar. Amém? Vamos encerrar até aqui, para a gente fazer o nosso momento de café, né? O café já está pronto. Vamos nos colocar de pé para estarmos nos alimentando. Vou pedir ao Timóteo João para estar orando no nome de Jesus. Alguém pode chamar a irmã Mislene e as crianças lá, por favor? Orar também com as crianças, né? Amém. Feche seus olhos, por favor. Dentro da sua mão. Senhor, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia na tua presença. Por mais essa oportunidade de aprender, Senhor, de conhecer da tua vontade, Senhor. Conhecer de ti, meu Deus. Nós possamos cada dia mais ter intimidade com o Senhor, Pai. Nós possamos, através da tua palavra, Senhor, ter as nossas mentes renovadas, ter o conhecimento necessário para poder buscar a tua presença e o teu reino, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por podermos ter chego aqui em segurança e sabemos que o Senhor também trouxe até aqui, Senhor, cada um que o Senhor separou para esse dia, meu Deus. E agradecemos por o Senhor ter nos escolhido para estarmos aqui, aprendendo, entendendo, sendo tratados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito e recebendo de Ti aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós. Pedimos a Ti, Senhor, que nos próximos dias o Senhor venha trazer ainda mais irmãos e irmãs, para que possam ser edificados na Tua presença ainda mais, Senhor. Nesse lugar, Pai, sejam levantados guerreiros e guerreiras do Senhor,
porque é necessário, Pai. Sabemos que é necessário, que tem muitas almas aqui que o Senhor deseja alcançar. E sabemos que será através das nossas vidas, Senhor. Através daquilo que o Senhor já tem feito nos nossos corações, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pelos homens e mulheres que se dedicam para trazer aqui um conhecimento, Senhor, um estudo, uma palavra Tua, Senhor, enviado por Ti, Pai. Agradecemos pelo café, Senhor. Agradecemos pelos irmãos e irmãs que contribuíram, Pai. Agradecemos por nada ter faltado aqui dia nenhum, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Entregamos também, Senhor, nas Tuas mãos o culto que está para acontecer nesta noite. Que o Senhor venha preparar cada um, Senhor, ministrar sobre os levitas, sobre os pregadores, sobre quem vai abrir o culto, meu Deus. Pelos irmãos que vão preparar a igreja, Pai. E já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o primeiro a chegar aqui. Que aqui jorra, Senhor, como os irmãos dizem, uma fonte de águas vivas. Que aqui o Seu Espírito repousa sobre nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos. Consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.